Josué, capítulo 6, del versículo 1 al 5. Perdão. Capítulo 5, versículos 2 al 7. Livro de Josué, capítulo 5, versículos de 2 al 7. Amém? Dice assim o texto, versículo 2. En esos días, el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra e circunda a esta segunda geração de israelitas. Assim que Josué preparou cuchillos de pedra. Repita comigo, cuchillos de pedra. Repitam forte, cuchillos de pedra. Assim que Josué preparou cuchillos de pedra e circuncidou a toda a população masculina de Israel em Gibeá de Alarote. Josué tuvo que circuncidar-los, porque todos os homens que tinham idade suficiente para ir à guerra quando saíram de Egipto haviam muerto em el deserto. Todos os que saíram de Egipto haviam sido circuncidados, pero não os que nasceram depois do éxodo durante os anos de deserto. Os israelitas anduvieron 40 anos. Quantos anos? 40 anos por el deserto, hasta que morreram todos os homens que saíram de Egipto e que tinham a idade para ir à guerra. Eles haviam desobedecido ao Senhor. Que haviam hecho? Não entendi. Que haviam hecho? Por isso o Senhor jurou que não los deixaria entrar em la terra que havia prometido dar-nos, a uma terra que flui la leche e la miel. Então Josué circuncidou a los hijos de los israelitas, los que haviam crescido para tomar o lugar de seus padres, porque não haviam sido circuncidados em el caminho de la terra prometida. Amém? Vamos ler, só está aí. O domingo passado hemos leído o capítulo 6, uma parte, pero hoje vamos detener-nos por aqui e vamos continuar lo que hemos empezado el domingo passado. Amém? Então, repitam comigo: renovação espiritual. Este lado aqui, aqui em el centro, allí del outro lado. Agora todos juntos. Eu necessito, para ter acesso a las promessas de Deus, uma renovação espiritual. Uma renovação espiritual. El domingo passado, nós les explicamos que foi para Israel esta renovação espiritual. E o contexto histórico, les cuento rapidamente para alguns que não estavam. Israel havia sido liberado de Egipto. La mano del Senhor le havia sacado sobrenaturalmente de Egipto. Tenían el mar por delante. Moisés extendió la vara, las aguas del mar se abrieron. De hecho, yo declaro que el Señor abre las aguas para que tú llegues al lugar donde Él estableceu que tú debes llegar. Entonces las aguas se abrieron, el pueblo pasó, cruzó por el medio del mar, llegó al otro lado. Los egipcios intentaron hacer el mismo, pero cuando estaban en la mitad, el Señor dijo a Moisés: estende la vara. Moisés estendeu la vara, las aguas se unieron y todo el ejército de Faraón pereceu. Echó a la mar los carros de Faraón. Entonces, dice la Biblia que el pueblo de Israel estuvo peregrinando por el desierto 40 años. 40 anos porque não creyeron a las promessas. 40 anos porque murmuraram. 40 anos porque não entenderam que Deus era poderoso para entregar a promessa que Ele havia hecho a Abraão. Muitas vezes a promessa se retrasa.
por causa da incredulidade. Nossa incredulidade retrasa as promessas de Deus para nossas vidas e nossas famílias. Pero eu quero declarar aqui, em nome do Senhor Jesucristo, que tu crees a Deus, crees a su poder, sigue os princípios de su palavra e toma possessão de lo que Ele te ha prometido. Então, o povo passa 40 anos no deserto, chega delante da terra. Pero aí viene lo que queríamos falar, lo que hemos estado hablando. O povo tinha a promessa, foi sacado e liberado de Egipto, cruzou o deserto, pero agora era o momento de tomar possessão da terra. Pero havia algo que Deus havia dicho a Abraão que hiciera, e que era muito importante para que o povo entendera, o povo de Israel. O Senhor disse a Abraão: Abraão, te vou a bendecir. Abraão, te vou a entregar esta terra. Abraão, tu nome será muito grande. Abraão, tu descendência será poderosa em la terra. Pero anda delante de mim e sé perfeito. Eu vou a cambiar tu nome. Já não serás Abraão, sino Abraão. Não solamente padre exaltado, sino padre multiplicado. Te vou a bendecir. E disse: pero para que isto aconteça, eu tenho que cambiar tu nome. E Deus cambiou o nome dele. E como he dicho el domingo, Abraão, Deus introdujo su nome dentro do próprio nome de Abraão. É decir, Deus transmitiu sua natureza a Abraão. Porque há situações em la vida que o homem jamais pode hacerlo solo. Há situações que enfrentamos que os recursos humanos não são suficientes. Nossa força, hemos visto aqui os niños, era guay, o outro aí, não, o outro, pero para Deus, o que necessita Deus é coração quebrantado e consagrado a Ele. Então Deus lhe disse: Abraão, eu te vou entregar muita coisa, harei coisa grande em tu vida, pero tu necessitas estar em aliança comigo, tu necessitas consagrar-se. Sem a consagração de nossas vidas, não temos acesso à la promessa. E então acontece o que a Bíblia nos ensina sobre circuncisão. A palavra circuncisão significa cortar alrededor. O prepúcio masculino, a carne aí. E era uma aliança, era uma señal de aliança. Os que haviam salido de Egipto haviam sido circuncidados, pero os que nasceram no deserto não haviam sido circuncidados. Então agora eles estavam delante da terra. O Senhor les havia traído hasta aí, pero não podiam entrar em la terra se não hubiera la consagração. Cortar com la carne, cortar com la carne, cortar com os desejos carnales, cortar com a imundícia, cortar com a perversão, cortar com sentimentos contaminados, cortar com coisas que te contaminam. O Senhor está ensinando. Por isso, o que aprendemos aí em Abraão era que Deus disse: para que eu cumpra as promessas, tu tens que declarar que me pertenece. Se não declaramos e não vivimos o que é a verdadeira identidade em Cristo, aunque Deus quiera, não podemos tomar possessão das promessas. Então, a circuncisão declarava que Israel pertencia ao Senhor.
Só que Pablo viene em Romanos 2:29 e disse sobre a verdadeira circuncisão. Obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Então, a verdadeira circuncisão que é, pero habla como quem sabe, a verdadeira circuncisão é cambio aqui dentro, não é algo exterior, é algo interior. Hoy hay mucha gente que está en la iglesia, pero que el corazón todavía no fue cambiado, no fue circuncidado espiritualmente y necesita esta circuncisión, no para hacer bien al pastor o a la iglesia, sino para heredar las promesas. Yo no sé cuántos pueden entender. Entonces Pablo está diciendo, circuncisión del corazón. Repita conmigo, circuncisión del corazón. Repita conmigo, yo necesito que mi corazón sea circuncidado. Consagración, cuando toma esta decisión, pero solo hay uno. Voy a decir para este lado porque parece que esse lado está más atento. Solo hay uno que puede circuncidar nuestro corazón. Y su nombre se llama Jesucristo. Yo diría con más ganas, su nombre significa Pablo dice, el próximo texto, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Colosenses 2:11. Pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Aleluia. Olha, se tu lês Josué, capítulo 5, versículo 9, o Senhor disse, logo o Senhor dijo a Josué: Hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso este lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Lugar de aliança, de pacto, de circuncisión, de cortar con la carne, que declarar que el Señor era el dueño de Israel. Necesitamos entender eso. Jesucristo es nuestro dueño. Ele comprou nuestra vida en la cruz. Ahora vuelvo un poquito para que tengáis una idea. En esos días, el Señor dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra. Não poderia ser outro tipo de cuchillo? Que tipo de cuchillo podia ser? Podia ser cuchillo de hierro, podia ser cuchillo de bronze ou de madeira, pero disse cuchillo de piedra. E por que disse cuchillo de piedra? Porque Cristo é a roca de nossa salvação. Esse cuchillo de piedra representa lo espiritual, Cristo como la roca que es poderosa para romper con toda maldad, destruir toda la maldad, cortar todo mal. Solo Jesús.
Repita comigo, solo Jesús. Solo Jesús. Repita comigo, Jesús é suficiente. Jesús é poderoso. Ele é eterno. Ele é glorioso. Ele me ama. Por isso, não sei se os acordais, havia um gigante filisteu, 3 metros, repita comigo, 3 metros de altura. Quantos metros tem aqui? Aqui 3,5, não, vamos suponer que fora da altura da área condicional. Assim era ele gigante. Disse que durante 40 dias, este gigante estava afrontando e oprimindo a Israel. E então, por la manhã e por la tarde, ele disse: a ver se há um de vosotros que me pueda desafiar. E maldecia e blasfemava. E os israelitas estavam todos atemorizados, com medo, escondidos em suas tendas, com muito medo. Pero então sale del campo um jovencito. Um jovencito que sabia quem era Deus. Um jovencito que tinha experiência com Deus. Um jovencito que havia experimentado o poder de Deus sobre sua vida. Um jovencito que sabia que Deus lhe tinha promessas. Um jovencito que sabia qual era a sua identidade em Deus. Porque às vezes tu passas por batalha e tembla. E às vezes tu eres provado em algumas situações e barra a cabeça. E isto não é nada mais, nada menos que falta de identidade. Porque Davi sabia que a majestade não era del gigante. A majestade gloriosa era de aquele que está sentado em el trono. E seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Então Davi chega del campo e vê aquele gigante. E vê o povo de Israel acovardado. E que é que Davi disse naquele momento? 1 Samuel 17, 26. Primeiro livro de Samuel 17, 26. Não sei se lo podemos ter em pantalla. Diz assim: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Estás vendo? Davi, ele sabia que Israel tinha promessa. Pero alguém que não tinha promessa, que não era de aliança, que era incircunciso, estava amedrentando aqueles que tinham promessa. Isto passa hoje. O sistema, as pessoas hacen temblar muitas vezes a ti que tienes promessa. Se tu tienes promessa, tu tienes promessa. E se tu tienes promessa, tu não te podes amedrentar por causa de outro que não tem promessa e que empiezam a dizer coisas de ti. E Davi sabia muito bem o que estava dizendo. Quem é este incircunciso? Este não tem promessa. Este não é de aliança. Eu vou a ser contigo, te vou a cortar a cabeça. Saúl intenta poner sua armadura sobre Davi para enfrentar al gigante.
E Davi la pone. E esta armadura de Saúl representava a imitação, representava a religião. Nadie pode lutar guerras espirituales en la fuerza del hombre. Para que venzas las batallas espirituales, tiene que armarse con armas espirituales, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Tu arma es la palabra, tu arma es la oración, tu arma es el compromiso, tu arma es la verdad, tu arma es la justicia. Yo no sé cuántos pueden entender eso. Enquanto bebo água, tu meditas. Quem eres tu em Deus? El primero, nuestra vitória, nuestras conquistas, tu vitória e tu conquista, empieza com uma profunda consagração a Deus. Porque incircuncisos não têm direito à promessa. E a circuncisão significava consagração, significava santificação. Vivimos em um mundo contaminado. Há contaminação por todo lado. A todo momento tu estás exposto a situações assombrosas de maldade. Pero eu te digo, se tu te consagras ao Senhor, se tu dizes: Senhor, tu eres mi rei, tu eres mi padre, tu eres mi Deus, tu estás declarando que eres tu padre, estás declarando de quem eres hijo, e se eres hijo, tienes derecho a la promesa de Deus, e tu tienes recursos para romper com toda obra de maldade, toda imoralidade, toda mentira, todo engano, se va de tu vida e tu te levantas como um elegido do Senhor, adestrado e preparado para derribar gigantes espirituais. Há gigantes espirituais. Não há como vencê-los sem uma intervenção divina. A força do homem não é suficiente. Ele é enganador, é mentiroso. Tu necessitas posicionar-te. Toca aquele que está ao teu lado e diz: posiciona-te, consagra-te ao Senhor. Como Davi matou o gigante? Com uma pedra. E que representa a pedra? Se tombou. Aquele que durante 40 dias estava aí. Aquele que quizás em todo o transcurso de tu vida, tu estuvo oprimindo tu vida, estuvo destroçando tu família, estuvo destruindo a vida de tus hijos. Hoje ele cai. Hoje ele cai. Por el poder de Deus. Pero por tu consagração. Ano 1980. Repita comigo: 1980. – 45 anos atrás.
Nossas igrejas hacían cada ano um ano evangelístico. E eram escolhidos 2 jovens de cada igreja, e eram 30 igrejas, 60 jovens. E nesse ano, Denise e eu fomos escolhidos por el pastor para ser parte deste ano evangelístico. Éramos jovencitos. Eu la conhecia desde pequena, sempre muito linda, sempre muito consagrada, apaixonada por el Senhor. Pero éramos 2 jovens, não tinha nada de noviazgo, nada. Em 80 eu tinha 19 anos, ela tinha 18 anos. E fomos escolhidos. E em uma das igrejas que hemos hecho esta avançada, este impacto evangelístico, o Senhor me falou. Não me falou sobre Denise, hein? Me falou a mim. E disse: eu te quero para o ministério. A partir de hoje, tu te vas a consagrar, te vas a entregar, vai entregar tu juventude para mim. Eu estava sentado em la calçada da igreja, e o Senhor falou comigo. 19 anos. E então eu he dicho: Deus, como lo voy a hacer? Eu não sei falar. Nunca prediquei. Por favor, Senhor, atende-me em 2 pedidos. Dá-me recurso espiritual para que verdadeiramente eu te possa servir. E dá-me uma jovem que seja minha futura esposa, e que os 2 juntos podamos entregar-nos a ti para ser tu voluntad mientras estemos aqui na terra. 1980. Adelanto a história porque há mais palavras. 1982. Em 1981, o Senhor pôs meus olhos em Denise. Eu la veia em todo lugar. Eu veia meu futuro. Eu veia com ela o futuro de minha casa, de nossos filhos. Pero ella me decía: não quero. Tu eres solo meu amigo. Pero podemos provar e começar aí conversar e orar. Não. Um não retundante. Pero o Senhor já havia sellado aqui em meu coração. E quando o Senhor me sella algo em el coração, eu não desisto. Quizás nesta manhã o Senhor está sellando algo em tu coração e vai começar algo novo em ti. Comecei a orar. Levei um ano orando. E ao final de um ano salíamos, ela não, pero salíamos um grupo para um trabalho evangelístico em um lugar muito lejos. Para que tenhas uma ideia, 72 horas em autobus. E quando salimos da estação de autobuses de Rio de Janeiro, Denise foi e correu um anillo de osso que ela tinha e pôs em meu dedo. E eu lhe perguntei: agora podemos orar? E ela disse: sim, agora podemos orar. Tu sabes quando
quando tu recebes uma notícia desta, que el bebê salta dentro daquelas mariposas, aquelas coisas que há aqui, e tu empieza a reír, chorar, saltar, gritar. E 3 meses depois, os acordaste del pedido, de los 2 pedidos, que he hecho quando o Senhor me chamou, 2 anos antes. ¿Cuáles foram? El llamado, el recurso espiritual e a jovem que seria minha esposa. 2 anos depois, eu fui invitado para predicar em uma igreja por la noite por primeira vez. Ya estaba en el seminario, ¿verdad, papá? Já estava estudando. En la facultad de teología, haciendo interno los 4 años. Que estudei em régimen interno, dia e noite. Eu trabalhava ali também. Tinha que levantar às 6 da manhã. Às 10 da noite, as luzes tinham que estar apagadas. Repita comigo, disciplina. Estudar por la manhã, ao meio-dia trabalhar allí em el ambiente de la facultad, cortando césped, fazendo uma quantidade de coisas, pintando. E tarde estudar e noite estudar. E às 10 da noite, tudo apagado. E se não apagava, disciplina. Y luego le hicieron jefe de equipo, ¿no, papá? Sí, es que desde temprano, en mi casa, los coches, 2 coches que teníamos, yo cuidaba, yo llevaba para hacer revisiones, yo limpiaba entre mis hermanos, yo que lo hacía. Las compras de la casa, yo también que hacía las compras de la casa. Todas las compras de la casa yo hacía. Entonces, cuando fuimos a estudiar en el régimen interno, lo primero que el director hizo fue ponerme como jefe de grupo, jefe de equipo. Y a los demás no les gustaba, porque yo ya estoy más tiempo aquí, porque que llega ahora, pero el Señor me estaba preparando. Y el año siguiente me puso para hacer las compras del mes. Y el director, compras del seminario, de comida, que era uma cantidade, hein? Então, o diretor me entregava talão firmado em branco. E eu ia fazer as compras em la, como se diz, na furgoneta da igreja. E os demais se quedavam aí trabalhando em el ambiente. Então, Deus me estava forjando e preparando. Deus é assim. É que muitas vezes queremos chegar, David, e já está arriba, sem passar por el processo. David não estavam contando sua história. Quando ele começou em Tagliatella, ano 2018, lava pratos, limpia banhos, depois a la barra, depois a ser ensaladas, e hoje é chefe em restaurante. Repitam, processo. Então, a partir do momento que me consagrei ao Senhor, e aí fui a predicar por primeira vez nesta igreja, foi o primeiro dia, não lhes conto mais detalhes, foi o primeiro dia que corri la mano de Denise. Eu não sei se passava a marcha, porque não era automático, hein? Levei mais 3 anos e meio aí estudando. E em ano 85 nos casamos. E hoje estamos, este ano, cumprindo 40 anos de casado. Pero tudo cambiou quando tomei a decisão de escutar a voz de Deus e consagrar minha vida a Ele. Repitam comigo, circuncisão espiritual. Este é um marco de transição, porque a circuncisão também estabelece uma nova temporada profética em tua vida, um novo tempo. É tempo de transição, quando tu dizes: Senhor, eu me consagro a ti, me presente
mi futuro pertenece a ti. Empieza una nueva estación profética para tu vida. Israel estava delante da terra. E aí disse a Bíblia em Josué 5:10 a 12. Ajuda-me, por favor, Josué 5:10 a 12. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente, empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día en que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Diz o texto que a partir de este momento, os israelitas empezaram a comer del fruto de la tierra. E a comer del fruto de la tierra, não sencillamente era todavia lo que o Senhor iba a hacer, pero era uma señal profética que empezava novo tempo em la história de Israel. Eles volveram a sonhar, suas forças foram renovadas e profeticamente eles viram o cumprimento da promessa. De la mesma maneira, eu declaro e profetizo hoje que com tu consagração tu vais começar a vislumbrar. Eu não sei quantos estão entendendo. Tu vais começar a vislumbrar as promessas de Deus e vais começar a tomar possessão de lo que Deus te está entregando e está entregando a tus hijos e a tus generações. Dê glória a Deus. Com a consagração, miramos nosso futuro de maneira distinta. Matrimônio, hijos, nível profissional e, sobretudo, este poder do Espírito Santo que te abre caminho. Para que tenhas uma ideia, em 2020 compramos este local. Está o nome da igreja. Falta algumas cotas, mas já pagamos muita coisa. Pronto, vamos a terminar de pagar. Pronto, digo pronto. Pero veníamos de uma situação muito delicada, porque havíamos perdido todo em 2008. Local, furgonetas, recursos que a igreja tinha, todo. E cruzamos um tempo de deserto. Volvimos a ter ajuda desde Brasil. Ajuda da igreja que somos membros. Ajuda de Fernandinho e Paula, que são muito amados nossos, por 7 anos nos ajudaram, sustentando aqui. E chegou 2019. Em 2019, Fernandinho disse: Pastor Merinho, Pastora Denise, tenho que cessar a ajuda, porque vamos fazer uns câmbios aqui. E hemos dicho: não os preocupeis, o Senhor está em controle de todo. 2019. A igreja de Brasília, que somos membros, disseram: vamos ter que parar de enviar-lhes o sustento, a ajuda que damos, porque estamos aqui em uns cambios. E então nos chamou Diego, nosso filho, que é pastor em Brasília, Rio de Janeiro, e lhe contei. E ele me disse: papá, não te preocupes. A Bíblia disse que quando o maná cessou,
el pueblo empezó a comer del fruto de la tierra. Porque nosotros no dependemos de personas y de recursos humanos, aunque Dios usa las personas, pero el verdadero, voy a decir para este lado, tu verdadero proveedor es el Señor Jesucristo. Él es proveedor, Él es Padre. Entonces Diego disse: não te preocupes, papá, porque a partir de agora a terra vai começar a produzir. Isso foi 2019. 2020, em plena pandemia, compramos este local. A igreja se está expandindo. Eu quero declarar para ti aqui nesta manhã que empeça em tu vida novo mover. É período de transição. Se tu te levantas e te consagras, não hemos terminado a palavra, pero hoje não dá tempo mais de que continuemos. Pero eu te quero dizer que se tu te consagras ao Senhor, que tu rompes com a carne, se permite que Cristo com su cuchillo Ele corte toda a carne e te consagras a Ele, empieza novo tempo. É tempo de transição, é novo começo. Levanta tus duas mãos e declara: este é mi novo começo. Este é